Shalom, a paz do Senhor a todos os irmãos, amigos. Hoje iremos falar sobre a lei e a graça, a lei de Moisés e a graça do Senhor Jesus, a diferença. Amém? Vamos lá. A diferença entre a lei e a graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, João 1:17. Nós queremos a diferença que tem a lei e a graça. A lei, ela veio para mostrar o pecado, mas a lei não tem condições de perdoar pecado. Ela veio para mostrar. E a lei Deus deu para Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a nossa salvação, ela não é pela lei. A nossa salvação, ela é pela graça. Pela graça sois salvos por meio de Jesus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a nossa salvação está baseada apenas na graça do Senhor Jesus. Então, a salvação é simples. Às vezes, grandes teólogos complicam a salvação entre a lei e a graça e faz aí uma complicação. Mas a salvação é simples. Deus deixou de uma forma simples a salvação, que até uma pessoa leiga, que não conhece, nunca pegou numa caneta, ele pode se salvar. Quando ele entrega a vida a Jesus, ele recebe a graça da salvação. Não é por dogmas, não é por causa disso, aquilo, dia, o mês, o ano, mas é graça. A salvação é pela graça. Então uma pessoa às vezes não sabe nem ler nem escrever, mas ele aceitou Jesus e recebeu uma graça. E essa graça é a salvação. Todos pecaram e precisam de Jesus. Então, toda a humanidade que veio de Adão, todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. É preciso um arrependimento, uma conversão. Assim como Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, e nós somos descendentes de Adão e Eva, então o pecado passou a toda a humanidade. Então todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 13:23. Mas Deus, pelo seu grande amor, ele fez um grande o caminho da salvação para nós. O caminho da salvação é a graça do Senhor Jesus. Então, nós observamos em Romanos 13:24, mas pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo que os salvou. Então, a graça veio através de Jesus, nós recebemos essa graça, então recebemos a salvação sem exigir nada. Se você receber Jesus, você recebe a graça. Se você receber a graça, então você recebe a salvação de Deus, o nosso Senhor. Então todos precisam de Jesus. Todos precisam receber essa graça tão maravilhosa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que Paulo quis dizer em Romanos 5:20? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que o apóstolo Paulo queria dizer? Que a graça está acima de qualquer tipo de pecado. A graça pode alcançar qualquer pecador. Então, às vezes, nós olhamos para uma pessoa e achamos que ele não pode aceitar Jesus. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Que todas as pessoas, mesmo o mais vil pecador que existe, ele pode alcançar essa graça de Jesus. Então, o apóstolo Paulo escreveu isso para destacar o poder da graça.
de Deus no perdão dos nossos pecados, mostrando que o amor de Deus supera qualquer transgressão. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que Paulo estava dizendo, mostrando pelo grande amor de Deus, que a graça supera qualquer transgressão. Então, o maior pecador deste mundo, se ele aceitar Jesus, ele recebe a salvação. E nós observamos o exemplo do ladrão da cruz. Jesus disse uma palavra para ele, ele olhou para Jesus e pediu perdão dos seus pecados. Lembra de mim quando entrar no teu reino? Então esse é o resultado. Lembra de mim quando entrar no teu reino? Aquele pecador que estava na cruz ao lado do Senhor Jesus. Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Então, a graça, aquele ladrão, alcançou a graça de Deus. O outro ladrão também poderia alcançar. Mas para alcançar essa graça, existe uma condição de arrependimento. Esse ladrão, de um lado, não se arrependeu, ele criticou Jesus. Mas aquele ladrão que se arrependeu, reconheceu o seu pecado, ele recebeu a graça de Jesus. E Jesus disse para ele: hoje estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Muitos criminosos no corredor da morte se arrependem a Cristo e morrem salvo pela graça de Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então há uma possibilidade de uma pessoa estar abundante de pecado no corredor da morte. Mas se ele aceitar Jesus, superabundou a graça de Deus na vida dele. Mesmo que ele seja morto para pagar os seus erros, mas ele alcança a salvação ao arrependimento na pessoa de Jesus. Então a graça é maior do que o pecado. Lei e graça. A lei não nos salva do pecado. Ela mostra que somos pecadores. Então, o que a lei de Moisés veio fazer para nós? A lei mostra o pecado. A lei não salva. Então, se alguém esperar a salvação pela lei, a lei não salva. Ela somente mostra o pecado. A graça não mostra que somos pecadores. A lei já fez isso. A graça, ela salva em Cristo de nossos pecados. Então, a graça veio para salvar. Enquanto a lei veio para mostrar o pecado. A graça veio para salvar os pecadores. A lei não justifica, sim, a lei condena. Romanos 3,19. A graça não condena. Sim, justifica. Romanos 5 e versículo 1. Então, o que é a lei então para nós? A lei é um guia que nos conduziu a Cristo, nos conduziu à graça. Então o que a lei fez? A lei foi um aio, serviu de aio para nos conduzir a Cristo, serviu uma ponte. Então Cristo é o cumpridor da lei. Então a lei mostra o pecado e a graça perdoa o pecado. Então nós estamos debaixo da graça de Jesus. Nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, porque a graça é que perdoa pecado. Aqui nós observamos a diferença da lei do Antigo Testamento e a graça do Novo Testamento. Nós observamos que a lei do Antigo Testamento revela o pecado. Então somente a lei revela o pecado, mas não perdoa. No Novo Testamento, a graça, Jesus salva e liberta e convida o pecador: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a graça convida. A lei do Antigo Testamento condena, Romanos 3,19. No Novo Testamento, a graça compra e perdoa e liberta, Efésios 1:7. Então, nós somos comprados pelo sangue de Jesus através da graça, e a graça perdoa e liberta, somos libertos para uma nova criatura. A lei do Antigo Testamento maldiz. No Novo Testamento, a graça, Jesus,
justifica e declara santo. Gálatas 3 e versículo 11. Então nós observamos que enquanto a lei amaldiçoa, a graça justifica e santifica e declara santo. Então todos que aceitam a graça é santificado na presença do Senhor. A lei do Antigo Testamento mata, Romanos 7, 9. No Novo Testamento, a graça Jesus é Jesus Cristo, a graça do Novo Testamento declara vida. Então a graça dá vida, a vida eterna, João 10 e 10. Então enquanto a lei mata, a graça dá vida. Então nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei do Antigo Testamento separa o pecador de Deus, Êxodo 20 e 19. No Novo Testamento, a graça, Jesus, aproxima o pecador de Deus. Então, quando nós recebemos a graça de Jesus, somos perdoados os nossos pecados e nós nos aproximamos de Deus. Efésios 2, 13. A lei do Antigo Testamento opera vingança, Êxodo 21 e 24. No Novo Testamento, a graça de Jesus não vinga, perdoa pecado, Mateus 5 e 20 e 39. Então, nós não somos chamados para vingança, mas para perdoar. Então a graça perdoa, enquanto a lei vinga, é vingança. A lei do Antigo Testamento foi dado para uma nação, um povo, Israel, Êxodo 19, 3. No Novo Testamento, a graça, Jesus, é para todo aquele que crê, Mateus 28 e 19. Então, o mundo inteiro, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado recebe a graça do Senhor Jesus. Então a graça, ela alcança o mundo inteiro, enquanto a lei, ela foi dada para um povo e o povo de Israel. A lei no Antigo Testamento condena, Isaías 64 e 6. No Novo Testamento, a graça, Jesus, justifica e declara justo, Romanos 5 e 5. Então, uma vez que você recebe a graça, ele perdoa os seus pecados e declara justo. Você está justo, perdoado os seus pecados na presença do Senhor. Na promulgação da lei do Antigo Testamento, 3.000 perderam a vida, Êxodo 32 e 28. Então, quando foi a promulgação da lei que Deus deu a Moisés, 3.000 pessoas morreram. No Novo Testamento, na primeira pregação do Evangelho da Graça, após a ressurreição de Jesus Cristo, 3.000 almas receberam a nova vida em Cristo. Atos 2. Então o apóstolo Pedro fez a primeira pregação e, na promulgação do Novo Testamento, 3.000 almas se converteram ao reino de Deus. Então, o que é a lei para nós, então? A lei é somente um veículo que nos conduziu a Cristo. Viu? Então ela serviu de guia para nos conduzir a Cristo. Antes da cruz, a lei de Moisés. Depois da cruz, fim da lei, graça. Então a lei terminou em Jesus. Nós estamos na graça. Depois de Cristo é graça. Tito 2 e 11. Porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então, a salvação de Deus é para todos os homens, enquanto a lei de Moisés, antes de Cristo, é somente para o povo de Israel. Então, o Novo Testamento, a graça de Deus, está ao alcance de todo aquele que crê e busca pela palavra de Deus. O maior benefício de Deus Pai para com os homens foi enviar o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para se entregar em nosso lugar. João 3 e 16. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a condição para receber essa graça é crer em Jesus. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus oferece a vida eterna através de Jesus. Então, a lei de Moisés, antes da cruz, lei de Moisés. E a lei de Moisés não foi dada para toda a humanidade, foi dada somente para uma nação de Israel. Depois da cruz, Cristo, o fim da lei, e chegou a graça. Então Cristo, como ele veio também judeus, da descendência de Davi, então ele cumpriu a lei e
transmitiu para nós, trazendo a graça. Ele cravou a lei na cruz do Calvário e ali ele deu o fim da lei e trazendo a graça salvadora a todos os homens. Então quem crê no Senhor Jesus será salvo. O que quer dizer a expressão fim da lei é Cristo? Romanos 10:4. Então o que Paulo quis dizer que o fim da lei é Cristo? Cristo é a meta ou o propósito da lei. Então, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, Gálatas 3:24. Então, o que é a lei para nós? A lei nos conduziu a Cristo. A lei mostra o pecado, então agora Cristo vem e perdoa os pecados. Então, a lei serviu de um veículo para nos conduzir a Cristo e agora, pela fé, nós somos justificados através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Cristo é o cumprimento da lei. Não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogá-la, mas cumprir. Mateus 5:17. Então Jesus, ele não veio destruir a lei e os profetas, ele é cumpridor da lei. Então nenhum homem na terra cumpriu a lei, conseguiu. Todos falharam, mas Cristo não pecou, ele cumpriu cabalmente cada ponto da lei. Cada ponto ele cumpriu a lei e cravou a lei lá na cruz do Calvário, e estabelecendo a graça para dar salvação para todos nós. Então, o fim da lei é Cristo, e ele estabelece agora graça para todo aquele que nele crê. Cristo é a terminação da lei como meio de salvação. Então, como se trata de meio de salvação, a lei, ela termina em Cristo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6:14. Então agora, nós não estamos mais debaixo da lei. Você está debaixo da graça. Então, o pecado da lei não tem domínio mais sobre o seu corpo. Então não adianta teólogo ficar cavucando lá a lei para querer impor alguma coisa sobre a salvação. A salvação é de graça. Jesus já deu de graça para nós na cruz do Calvário. Uma pessoa mais simples que for, leigo, humilde, que nunca pegou numa caneta, ele recebe a graça de Jesus e ele é salvo. Não adianta impor coisas de lei que nem os judeus, nenhum puderam carregar a situação da lei. Nenhum deles puderam cumprir. Então Jesus cumpriu a lei e agora nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a graça de Jesus é quem purifica as nossas... Somos salvos. Salvos por Jesus. Então a sua salvação se baseia em Cristo e sua graça. Maturidade. É importante que nós crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu? Então, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia da eternidade, 2 Pedro 3:18. Amém. Então, é importante crescermos na graça do Senhor Jesus. Existem muitos acontecimentos na Bíblia que aconteceu pela graça do Senhor Jesus. Tudo esteve ali, a graça. Então, que nós venhamos a crescer. Não ficar só parado, mas crescer na graça, no poder de Deus. Nós pedir para Jesus nos encher de graça, recebermos o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais e crescermos nessa graça. E também na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Conheceram Ele, conheçamos e prossigamos quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante que nós meditamos muito no Novo Testamento, que traz para nós a graça de Jesus Cristo. E aqui na conclusão, nós observamos aqui na conclusão da palavra, a saudação final de todos os cultos, a graça do Senhor Jesus. Então a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. 2 Coríntios 13:14. Então,
Aqui nós observamos a trindade de Deus, a trindade do Senhor na saudação de todo final de culto. Então, aqui se fala a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo é quem dá a graça salvadora para todos nós. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos essa graça de Jesus. E o amor de Deus. O amor de Deus realmente foi que mandou essa graça para nós, Jesus Cristo. E a comunhão do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que vai ter a comunhão dentro de nós, que vai nos conduzir, vai nos guiar a nossa vida até o dia do arrebatamento da igreja. Então, essa comunhão de Jesus é o selo do Espírito Santo. Quando nós citamos Jesus, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Então, Cristo, o Espírito Santo, é que faz a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós recebemos a santidade. E essa santidade, ela veio pela graça do Senhor Jesus. E nós vemos aqui no último versículo da Bíblia Sagrada. Aquele que dá testemunho, isso diz, certamente vem logo. Então, Jesus, depressa ele vem nos buscar. Amém? Vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Apocalipse 22, 20 e 21. Então, o último versículo da Bíblia Sagrada deixa para nós: e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Então, seja cheio da graça do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma pequena oração para você. Senhor meu Deus, abençoa todos que ouviram esta palavra. Que possamos nos encher da graça e do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. E que nós possamos entender que a nossa salvação é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então todos que receberam a salvação foi alcançado por esta graça maravilhosa. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus.